Boa noite a todos. Atropelei minha filha. Eu sou Andréa Tosi. Eu e minha filha Mariana somos proprietários da escola Caixinha de Músicos, escola de música aqui em Campinas. E nós temos, assim, grande privilégio de ser amiga desse pianista maravilhoso, Álvaro Siviero. Um pouquinho como a gente se encontrou, né? Ele estava fazendo parte de um júri, ele era da banca de um concurso em Curitiba e eu levei meus alunos nesse concurso. E eu estava lá passando som com os alunos, né? Que quando você vai com criança, você fala, vamos lá. E ele chegou, sentou, não conhecia, né? Sentou ali todo assim, sempre sorridente, como vocês conhecem. E ficou lá, quietinho, não falou nada. E ele tinha que passar o som, porque ele fazia um recital depois, à noite, né? E eu não sabia. Aí eu lá falando, passou uns 20 minutos, oi, você precisa passar o som, uma coisa no piano, né? E ele, preciso, mas pode continuar. E depois ele veio falar que ia tocar à noite, né? E eu, meu Deus, você é o jurado e ficou aqui me assistindo da aula, que vergonha! E daí a gente ficou grandes amigos. Eu já levei alunos para ter aula com ele no estúdio dele, né, Terezinha? E eles me receberam maravilhosamente bem. Então, assim, faz muitos anos que a gente tem essa amizade e essa troca, né, com a música, que é uma coisa tão bonita. Então, pra gente é um privilégio, né, Mariana? Tê-lo aqui novamente, porque antes da pandemia a gente já trouxe o Álvaro. E ontem, gente, foi maravilhoso. Para quem não sabe, ontem já teve, né, a gente vai fazer um tributo a Chopin. E foi maravilhoso, foi assim emocionante, de chorar mesmo, viu? Vocês se preparem, tá? Porque foi muito lindo, tá? Então, eu só queria fazer alguns agradecimentos, senão eu esqueço. São alguns colaboradores. Peraí que eu não tô nem... Então, o Varejão Fartura, tá? Que nos forneceu vinhos maravilhosos que vocês vão tomar. No final vai ter um coquetel bem gostoso. Restaurante Marimar, Cris Doces, Cris Brigadeiros e Sala Watari, porque a Terezinha e o Álvaro estão hospedados aqui, né, numa pousada maravilhosa que tem aqui dentro, tá bom? E minha filha querida, eu gostaria de agradecer, né, Mari, tudo que você fez para esse evento, né, ser um sucesso, né? A minha amiga querida Stephanie também, que sempre está do meu lado, me apoiando, né? Todos os meus familiares, a Dorita, que vocês conheceram lá na portaria, é a nossa secretária da Caixinha de Músicos, ela é muito carinhosa com as crianças, então eu queria agradecê-la, aos professores que estão aqui colaborando com a gente, né? E os alunos e todos os seus familiares. O Flávio, nosso fotógrafo, que está aqui pela segunda vez, né? A Terezinha, minha linda amiga, né? A mãe do Álvaro. Eu tenho a honra de chamar aqui para vocês o nosso querido
pianista Álvaro Siviero. Bom, só mais uma coisinha que a Mari me lembrou. Eu gostaria que todos seguissem a nossa escola, porque a gente posta bastante coisa, né, Álvaro? Sobre música, sobre os cursos, né? É Caixinha de Músicos, no plural, tá? E quem for filmar, pode marcar a gente, que a gente vai repostar, tá bom? Então, com vocês, Álvaro Siviero. Obrigado, boa noite. Eu queria que esse encontro fosse um encontro bem tranquilo. Um sábado, tá um pouquinho mais frio lá fora. A gente vai tentar esquentar uma boa conversa e com boa música, assim espero. Tendo ele como referência, como padrão. Qual que é o nome dele? Fiquei muito feliz, André, quando você pronunciou Chopin. Porque as pessoas falam Chopin. Chopin, qual que é o certo? Ele era polonês. Nasceu em Żelazowa, uma aldeia perto de Varsóvia. E viveu 39 anos. Metade da vida na Polônia, onde nasceu, e metade na França, onde veio a falecer. Então ele é polonês. O nome correto dele é Fryderyk Franciszek Chopin. Chopin. Quando ele se mudou para a França, começaram a chamá-lo Frédéric François Chopin. Eu lembro que, numa vez que estive fazendo um recital em Varsóvia, uma loucura, porque era um recital em Varsóvia, na Polônia, para poloneses, somente interpretando Chopin. Uma insanidade que às vezes a gente faz na vida, né? Assim como vir um alemão para cá para dar aula de samba pra gente. E eles me disseram, Álvaro, se possível, fale Chopin. Eu falei, claro, não, porque falar Chopin, né, ali na Polônia poderia ser até um pouco afrontivo. Então, dito isso, nós vamos fazer um passeio hoje com ele. De algum lugar, e eu sei que lugar que é esse, ele está nos observando. Já vou contar para vocês qual é esse lugar. Eu tive uma experiência muito próxima com esse compositor, por vários motivos. Primeiro, porque ele foi o compositor que mais olhou para o piano. Todas as obras de Chopin, todas, foram escritas para o piano. Não sei se vocês sabiam disso. Ou tem o piano como elemento principal. Ele não escreveu nenhuma obra onde o piano não esteja envolvido. Ele escreveu 234 obras, 234. É fácil de memorizar. Hoje, nós vamos abordar 8 delas, num oceano de 234 composições. É incrível observar como a fraqueza dele, a fraqueza física, porque ele morreu de tuberculose, fez com que ele fosse uma pessoa minguada. Todas as biografias, muitas que li, descrevem ele como uma pessoa pálida, desde a infância. Ele era muito doente. Ele tinha 3 irmãs, né? As 2 irmãs menores também eram muito doentes, né? Ele tinha 1,5 m de altura, faleceu com 38, 39 quilos, e a média dele era 40, 41 quilos, muito pouco, né? Mas ele mesmo dizia que a força dele toda veio da alma. E o grande desejo dele era de salvar a Polônia, pátria natal dele, o amor desesperado que ele tinha pela Polônia. Ele não podia ir para a guerra, ele não podia combater
pela Polônia. Então ele disse que ele transformou o piano no campo raso de batalha. Aqui ele fez tudo. E era incrível e é incrível até hoje, como a força da música dele chega em todas as salas de concerto, levando o nome da Polônia ao mundo inteiro. Eu vou começar com a primeira obra, que é a Fantasia. Em música, fantasia significa exatamente isso que vocês estão imaginando. Uma fantasia, um grau de liberdade absoluto. Ele começa essa obra com uma marcha. Logo depois da marcha, ele faz uma região central bastante virtuosística, bastante intensa, romanticamente falando. A seguir, ele coloca um coral. Imaginem um coral performando. Na hora que eu chegar nessa parte, vocês vão perceber. Dá para a gente, fechando os olhos, imaginar um grupo de pessoas cantando em coro, no formato coral. E, a partir disso, vem a clausura da obra. É uma obra mais longa. Das obras de Chopin, é talvez a mais longa escrita em um único movimento. Não entendi, Álvaro. Explique. Quando você quer contar muita coisa, quando você tem muita história para contar, a música permite e fornece para você outras estruturas. Por exemplo, uma estrutura chamada sonata. Aí você pode desenvolver tudo que você quer desenvolver em mais tempo. Até porque a sonata ela tem movimentos, ela tem partes. Outra estrutura é a sinfonia. Ou outra estrutura é o concerto. Existem muitas possibilidades na música que permitem você contar tudo que você tem que contar em um tempo maior. Na fantasia, ele resolveu contar muita coisa, mas em um único movimento, nessa estrutura que ele chama de fantasia. Ela foi publicada em 1841. Ele estava com 31 anos de idade. E foi exatamente nesse ano que ele ficou sabendo que, eu vou explicar melhor para vocês, que a Maria Wodzinski havia se casado. Uma grande paixão da vida dele. Isso ajude vocês a soltar a imaginação e a criatividade de vocês para se jogar de cabeça nessa que é uma das obras de Chopin, pouco interpretadas, mas, ao meu ponto de vista, de um impacto, de uma força descomunais. Obrigado.
se apoia em 3 colunas. Perdão se eu falo algo que você já conheça. Se apoia em 3 colunas. A primeira coluna é o profundo patriotismo, como nós já falamos. A obra de Chopin traz uma marca polonesa de combate, de combatividade, de superação, de guerra. Até mesmo quando uma obra mais lírica é interpretada, sempre há um traço de dor. Dor pelo povo polonês. Por exemplo, esse noturno que vou interpretar agora, ele foi publicado exatamente no ano da capitulação em Varsóvia. Vocês sabem que a Polônia, olhando o mapa mundi, ela está exatamente entre a Alemanha e a Rússia. A Primeira Guerra Mundial foi todo o movimento da Rússia passando por cima da Polônia. A Polônia como um corredor. E a Segunda Guerra Mundial foi exatamente o oposto. Toda a Alemanha passando por cima da Polônia em direção à Rússia. Vocês sabiam que o desejo de Hitler era conquistar a União Soviética. Mesmo já tendo tratado com Churchill, enfim, que não faria isso, mas fez. Uma traição incrível. Depois de assinados vários tratados, Hitler queria chegar até a União Soviética passando por cima da Polônia. Então, a Polônia sempre foi um corredor. Os campos de concentração nazistas não estão na Alemanha, estão na Polônia, Auschwitz, tudo na Polônia. Então, o lirismo e a dor que a gente muitas vezes encontra, até em obras românticas de Chopin, vem precisamente por isso. Pelo quanto sofreu o povo polonês. Patriotismo. Segunda coluna, a doença dele, a tuberculose. E una-se a tuberculose, esse clima, essa nuvenzinha negra, as decepções amorosas, que foram muitas, porque Chopin se apaixonava muito rapidamente. Vou contar para vocês que a última obra, por exemplo, que eu vou fazer hoje, ele escreveu depois que ele percebeu que a aluna dele não era noiva dele. E ela nem sabia nada. E a mãe da aluna percebeu tudo. Então, o Chopin se apaixonava pelas pessoas. Pelo coração enorme que tinha. E a terceira coluna, a elegância. A elegância que vem, penso eu, da origem francesa na família dele. Ele tinha parentes na França, por isso que ele saiu da Polônia e foi para a França. Então, todo esse requinte do chantilly, enfim, isso a gente encontra na obra de Chopin. Uma elegância, mas ao mesmo tempo unido a essa dor, a esse romantismo eslavo, que veio por parte da mãe dele, que era polonesa. Bom, agora eu vou fazer uma obra que é o Noturno. O primeiro Noturno que ele publicou, o primeiro. Conto para vocês uma coisa também. Os compositores, os intérpretes, eu no caso não sou compositor, mas grandes intérpretes que também foram compositores, eles, para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eles precisavam publicar algumas das composições que eles criavam. Então eles entravam em contato com as editoras e passavam a obra. E a editora editava e tentava ganhar dinheiro com a venda e passava uma porcentagem para o autor da obra. Óbvio. Mas os editores muitas vezes pensavam assim: se eu dou somente uma obra e tento vender, é mais difícil. Então, você não poderia compor 2, 3, um grupo de obras e eu publico tudo de uma única vez? Aí é mais fácil vender. Toda vez que um compositor publica, essa obra é catalogada com um número. E é por isso que vocês veem Opus 1, Opus 2, Opus 3, Opus 4. Opus significa obra. Então, quando o compositor ele compõe, se ele quer editar, se ele quer publicar, muitos compõem e deixam na gaveta. Mas se ele quiser publicar, essa publicação vai receber um número de opus. Esses noturnos, o editor pediu 3. São o opus 9. Isso significa o quê? Que Chopin já havia publicado 8 outras obras, 8 outras composições.
os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os primeiros noturnos que ele publicou foram Opus 9, e são 3. Então existe o noturno Opus 9 número 1, Opus 9 número 2 e Opus 9 número 3. O que eu vou fazer agora é o Opus 9 número 1, o primeiríssimo deles. Soltem a imaginação.
uma polonese, um estudo e um prelúdio. Todos eles receberam o nickname, o apelido de revolucionários. Então a gente está bem dentro da primeira coluna, do patriotismo. A polonese, ela é Opus 26. E quando o editor pediu para que Chopin publicasse essa polonese, ele perguntou: não tem nenhuma outra mais? Então foram publicadas duas. Essa é a Opus 26, número 2, revolucionário. O estudo revolucionário, aí o editor foi um pouquinho além. Ele falou assim: vamos publicar esse primeiro bloco de estudos com um único opus, que é o Opus 10. Só que são 12 estudos. Ao invés de publicar 1, 2 ou 3, o editor pediu 12. Então são 12 estudos Opus 10. Esse é o último, revolucionário. E para os prelúdios, que são obras pequenas, é um prelúdio, o próprio nome já diz, é uma preparação para algo que vem, prelúdio. O editor pediu para que ele compusesse 24. E publicou todos eles sobre o mesmo opus, Opus 28. Então, esses prelúdios todos foram escritos em momentos distantes, distintos, eu já vou contar para vocês, mas esse daqui, ele foi composto quando a tuberculose de Chopin, prelúdio revolucionário, estava num estágio bastante avançado. Ele estava numa relação com George Sand, que daqui a pouco eu conto com ela, quem era, e ela disse: se você ficar aqui em Paris no inverno, você vai morrer. Então nós precisamos sair daqui. E eles foram para as Ilhas Baleares, um conjunto de ilhas que estão ali no Mediterrâneo. Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera. São 4 ilhas. E ele foi para Maiorca, a capital, Palma. Ele ficou num vilarejo muito próximo chamado Vale de Moça. Já conto mais para vocês sobre isso. Então agora eu faço a polonese heróica, o estudo heróico e o prelúdio heróico. Colocar um pouco de heroísmo na vida, né? Vale a pena.
uma valsa, agora de Chopin. Toda vez que a gente aqui no Brasil pensa em valsa, vou contar uma pequena curiosidade para vocês, a gente pensa nas valsas de Strauss. Strauss é um compositor austríaco. Foi ele quem popularizou o gênero valsa. Então todo mundo conhece o Danúbio Azul, a abertura do Morcego, Vozes da Primavera, aqueles salões austríacos dançantes, principalmente em Viena. Mas isso não corresponde necessariamente à valsa. Essa é a valsa austríaca. Até conto uma curiosidade para vocês, quebrando aqui o protocolo. A valsa é isso, né? Sempre o primeiro tempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que a valsa austríaca, você tem que reforçar o segundo tempo. E a valsa. E é essa que faz aquela valsa de salão, onde você pode rodar, a mulher fica, enfim, quase indo até o lustre ali, né? Seria assim. Olha só. É o segundo tempo, né? Esse que facilita. Essa valsa é uma valsa opus posto. Ela foi publicada depois da morte de Chopin. Alguns dizem que ela é tardiamente um dos últimos opus, seria opus 60 e alguma coisa, 3, 64. Outros dizem que é póstumo, porque pessoas que conviveram com Chopin descobriram o material que ele havia composto e publicaram, né? Para quem foi esse dinheiro, não sei. Eu faço agora a valsa em dó sustenido menor.
A próxima obra que faço agora é a balada número 4 de Chopin. Ele fez 4 baladas. Cada balada recebeu um número de óculos. A gente pode ficar tranquilo agora. Quando começaram a perceber o valor composicional e a riqueza musical desse compositor, os editores já começaram, a Breitkopf, a Hellingur, enfim, várias editoras, começaram a aceitar uma composição para um opus. E Chopin viveu o auge do reconhecimento. Ele dava pouquíssimos concertos. Eu não tenho um número preciso agora, mas quantos recitais que ele fez em vida? 7. 8, 7, no máximo. Foram muito poucos. Ele fez um recital quando ele saiu de Varsóvia em direção a Paris, como nós falávamos, né? E em Viena ele parou, porque ali estava toda a nata, né, da cultura musical da época. Depois, Viena deixou de ser, durante o século XIX, esse polo de encontro, e Paris passou a ser. Por isso que ele foi a Paris, onde se encontrou com todo mundo lá. E eu tive o manuscrito dessa balada na minha mão. Porque quando eu comentei com vocês, ele estava muito doente de tuberculose e a George Sand resolveu levá-lo para as Ilhas Baleares para ficar lá durante o inverno. Ele ficou habitando uma cartucha, é um mosteiro, não era habitado por monges mais. E hoje é um lugar muito bonito e todas as celas são ambientes como os que nós estamos aqui agora, assim, são vários, né? São 20 e poucos, 30, é enorme a cartucha. Fica numa cidade chamada Valdemossa. Depois vocês podem pesquisar no Google. E achavam que ele tinha ficado numa cela, num ambiente, e na realidade ele havia ficado em outro, depois de várias pesquisas históricas. E eu tive a alegria, a honra, não sei qual é a palavra certa, uma mistura de tudo isso, de ter sido convidado para fazer, depois da sentença histórica, o recital de reabertura do verdadeiro lugar, da verdadeira cela onde Chopin viveu. Com a George Sand, com Maurice e com a Solange. Maurice e Solange eram filhos da George Sand. E estive lá. E aí vi muitas coisas. Vi o piano da George Sand, vi o piano de Chopin, as luvas que ele utilizou, o colete que ele utilizou no último recital que ele fez. Incrível, é azul marinho com branco por dentro, né? É de cetim. Muita coisa, as bonecas, Jorge Sand gostava de bonecas, de louça, né? Com aquele cabelo assim, um pouco parecia um pouquinho assim, spooky, assustador, né? Mas várias bonecas, a pintura dele, e aí tive ali um recital que foi bem pequeno mesmo, para 30 pessoas no máximo, né? E gente muito interessante, assim, até disseram que era importante, estava lá, ia ser importante, né? Mas foi uma experiência incrível. Eu tive o manuscrito e falo para vocês da George Sand. É uma mulher que mudou o nome dela era Aurora. Só que a mulher no século XIX ela não tinha essa posição que hoje as mulheres buscam ter, de modo às vezes um pouco errado. Tentando chegar lá, mas claro, faz parte do processo, né? Quando a gente quer ajustar, erros são cometidos. Então ela mudou de nome. Por quê? Porque ela começou a vestir calça, ela vestia chapéu, ela cuspia no chão, ela fumava charuto, era divorciada, tinha filho, ela não sabia quem era o pai dela. Esse tipo de... Sou mulher empoderada. Enfim, né? Empoderada até tal forma que ela encontrou um homem que é tímido, tuberculoso, 38 quilos, 1,5 m. Ela está aqui, a presa, fácil.
E ela dominou a vida de Chopin durante muito tempo. Mas esse tipo de amor, que não é uma simbiose, mas é uma união parasitária, não tem como dar certo, como não deu. Até que no funeral de Chopin, ela nem presente estava, eles viveram juntos por 10 anos. E quem apresentou a George Sand para Chopin foi Liszt, um outro pianista, e apresentou numa festa lá em Paris. E é interessante, desculpa as minhas divagações, mas o poder da amizade, né? Porque Chopin e Liszt eram próximos, né? E Liszt estava vivendo uma relação bem complicada. Parece revista Tititista aqui, né? Mas uma condessa, a Condessa d'Agoult. Imagina, ela largou o conde, os filhos, porque o Liszt era um Dom Juan total. Todo mundo aqui sabe disso, né? Mas assim, uma vida muito errática. Tanto assim que tem um conjunto de obras de Liszt que vale a pena vocês conhecerem, porque ele era muito famoso. E ela era Condessa d'Agoult, condessa. Então eles chegavam num lugar, numa vila, e todo mundo sabia que eles estavam lá, e aí começava, dava 1, 2, 3 meses, eles tinham que se mudar de casa para outro lugar, para outra cidade. E são obras de Liszt chamado Anos de Peregrinação. Então existiu o álbum Itália, existiu o álbum Suíça, porque eles tinham fugindo, E foi interessante que chegou um momento em que Chopin tomou consciência da relação promíscua, errante que ele estava tendo com a George Sand e disse: acabou. Por vários motivos que não vem aqui ao caso, né? A gente poderia ficar conversando sobre isso. E bastou o Chopin falar: acabou. O que aconteceu com Liszt? Acabou. Tanto é que Liszt, ao final da vida, recebeu as ordens menores franciscanas. E, famosíssimo, ele não mais quis dar concertos. Ele só quis dar aulas e não cobrando nada. Para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo aqui hoje, quem inventou foi Liszt. Os recitais não eram assim, as apresentações não eram assim. Eram apresentações que demoravam 5, 6, 7 horas. Entrava uma orquestra, entrava uma cantora de ópera, entrava um pianista, entrava um violoncelista. Era uma coisa assim que não tinha fim. O pianista, ele tocava de costas para a plateia. O piano ficava, a cauda do piano, né? Cauda com U, tá? Não é com L, não. Esse com cauda ia com L. A cauda do piano com U, ela fica para lá, né? E o pianista ficava de costas. Aí Liszt disse: não, eu vou colocar o piano de perfil, de lado, para que vejam o meu perfil. E foi ele quem falou: vamos parar com tudo isso daqui, entra 1, entra 2, entra 3, entra uma única pessoa. Eu. E é incrível que Liszt era Dom Juan mesmo. Agora, se vocês forem até o Google e derem um Franz Liszt, vejam as imagens dele. Gordo, cabelo branco, até verruga na ponta do nariz nasceu, né? Como aquelas bruxas de desenho animado, né? Então a gente vê que o tempo passa, né? E os valores econômicos passam, os valores de saúde passam. E acho que ele se questionou sobre isso e disse: o que fica, né? E o que aconteceu com Chopin? Conto isso para vocês também. Eu tive nessa Cartucho de Vale do Moça, mas eu tive também algumas vezes na Polônia, e uma vez que estava lá, queriam me levar naquela rua onde foi filmado o filme O Pianista. Não sei se vocês já assistiram, vale a pena. Trata sobre a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha passando por cima da Polônia, sentido russo. E, bom, aqui foi filmada, eu falei: ok, interessante. Aí falaram: ali nessa doceira, Arthur Rubinstein, pianista polonês, frequentemente vinha aqui. Vamos lá. Aí sentamos lá, tomamos um café. E aí, caminhando pela Naisviatsky, eu vi uma igreja bonita, assim, estava aberta. Falei: vamos entrar para ver. Eu podia entrar em qualquer lugar, estava aquela igreja. Na hora que eu entrei, as imagens do Google vieram na minha cabeça. Eu disse: essa é a igreja da Santa Cruz. E é aqui que está o coração de Chopin. Porque, não sei se vocês sabem, mas Chopin pediu para que o coração dele fosse tirado do corpo e fosse levado de volta para a Polônia. Ele está enterrado em Paris, no Père Lachaise, mas o coração dele foi levado de volta para Varsóvia. E foi levado pela irmã, pela Luísa, a número 1. A 3 e a 4 eram mais doentes, como eu falei, a número 1, a Luísa.
Ludwika, na realidade, no polonês. E ela levou embebido no conhaque, debaixo da saia. E o coração dele está lá. E eu me questionei, por que o coração desse grande homem está aqui dentro de uma... E claro, quando eu vi a coluna e vi ali, aqui repousa o coração do compositor, tal. A única atitude que você tem é ficar de joelhos. Atitude diante do sagrado, né? Uma devoção. Claro, eu estava numa igreja, eu também fiquei diante de joelhos pro chefe ali, né? Mas diante de Chopin, eu falei, poxa, está aqui, né? E aí eu fui pesquisar, e o que aconteceu foi o seguinte... Perdão por contar essas historinhas, mas ele estava muito doente com tuberculose, na reta final mesmo, a Jorge Sand já o havia abandonado. E a irmã, a mesma Luísa, a mesma Ludwika, disse assim, vamos chamar o Alexandre para vir para cá imediatamente. Quem que era o Alexandre? Um amigo de infância de Chopin. E que havia sido ordenado sacerdote, estava em Roma. Na Polônia, para quem já teve a chance de ir lá, é incrível como você vê. Eu penso que o sofrimento amadurece as pessoas. E o povo sofrido, o povo polonês é muito sofrido, ganhou uma raiz de religiosidade, de espiritualidade que é incrível, é incrível. Valores, é incrível. E as igrejas cheias de gente, você tenta entrar, você não consegue, famílias e carrinhos de bebê, assim. E o que aconteceu foi que esse Chopin era polonês, família católica, o padre Alexandre, obviamente católico, padre, e a Luísa, não sei se mandou um e-mail, um WhatsApp, e disse, venha para cá porque teu amigão está morrendo. E ele foi. Em vez de voltar a Varsóvia, foi a Paris. E quando o Chopin ouviu, ficou assustado, né? Disse, eu não quero, somos amigos, mas eu não preciso dos seus serviços, né? É aquela fase da negação diante do processo da morte, né? Depois vem a euforia, enfim, são várias fases. E, passado alguns dias, eles estavam lembrando coisas da infância, concretamente, se lembravam do irmão do padre Alexandre que havia falecido. E aí Chopin se emocionou muitíssimo lembrando disso, né? Era um homem que tinha um coração imenso para poder compor isso daqui. Não pode ser uma pessoa de coração pequeno, de alma pequena, não pode ser. E o padre Alexandre vem daquele momento de emoção, os dois muito emocionados, ele diz assim, meu amigo Frisek Frederico, né? Frisek, era como era chamado o Chopin. Eu queria te pedir uma coisa, eu queria que você me desse a tua alma. E na hora Chopin disse, compreendo-te. Pediu para que todo mundo saísse do quarto, eram 3, 4 pessoas, né? Estava lá a Jenny Stirling, pagou o funeral, estava a irmã dele, a Ludwika, o marido da irmã, enfim. E aí ele fez uma confissão, ele recebeu a unção dos enfermos, ele fez a comunhão todos os dias, durante 4 dias, rezou o rosário todos os dias, beijava o crucifixo que o padre Alexandre tinha na mão e não permitia que o padre Alexandre saísse daquele ambiente. E a penúltima frase, que literalmente Chopin disse antes de falecer, isso está em todas as biografias, meu grande amigo Alexandre, graças a você não morrerei como um porco. Passado 4 dias, faleceu na madrugada. Parou a cidade de Paris. Um cacófago, parou Paris. Porque todo mundo queria ir lá. O funeral foi na igreja da Madeleine. Ele ficou 2, 3 dias na cripta, porque ele pediu para que se fizesse o Requiem de Mozart. Então precisou ensaiar. Então demorou 2, 3 dias. É assim que eu falo demais, vou fazer a balada.
noite o Scherzo número 2. Scherzo, em italiano, significa brincadeira. Então, Chopin compôs 4 brincadeiras. Essa daqui, ele compôs logo depois que ele descobriu o que aconteceu com a Maria Wozinski, que eu comentei com vocês, sem contar o que aconteceu. Ele era professor dela, um grande professor em Paris, dando aula para todo mundo. E a mãe dela, claro, todas as mães da aristocracia queriam que Chopin fosse o professor das filhas. E essa condessa conseguiu, a condessa Wozinski. E a Maria começou a ter aulas, e aí Chopin escreveu uma carta para ela, ela respondia com a carta, por educação, e ele escreveu uma outra, e ela respondia uma outra. Resumo da ópera, ele falou, estamos noivos. Ele concluiu isso aqui. Eu nunca entendi. E até que chegou um momento em que a menina percebeu, e a mãe percebeu, falou, para de responder as cartas imediatamente. E aí Chopin mandou mais uma segunda carta, uma terceira carta, não via a resposta. Aí ele pegou todas as cartas dele e dela, juntou os manuscritos, os rabiscos que ele fez, as ideias todas, num único envelope, amarrou, colocou uma rosa, Chopin, e escreveu Minha Dor, em polaco, em polonês, Moja Bieda. Se vocês forem ao Google e escreverem Moja Bieda, Chopin, aparece lá inclusive a foto do pacote, porque isso está lá em Vale de Moça, naquele lugar que contei que tive. Então eu queria agradecer Chopin pelo fato de ter existido, queria agradecer também Jorge Sand, mas como Álvaro, sim, porque graças à ordem, às atitudes dela, ela dizia para ele, você não vai mais se apresentar, você só vai compor. Vai compor agora, durante o próximo ano, só compor. Então, muita coisa que a gente tem é por conta disso. Ele ficava sozinho, compondo, e isso por influxo da Jorge Sand. Embora ela tivesse entendido o que é ser mulher de uma maneira um pouco confusa, né? Mas tem que descontar e compreender as pessoas. Eu quero falar uma última coisa, que é, inclusive, isso daqui é a forma como começa o Scherzo. E Chopin disse que nós pianistas tínhamos que interpretar esse começo como um arranhão na alma. Ele sentiu quando ele percebeu tudo, né? Que não havia mais encaminhamento na relação. E depois, para o restante da obra, só tem imaginação. Vocês vão ver trechos de profundo lirismo que eu estou convencido que ele de fato gostava dela, estava apaixonado por ela, e ele extravasa isso na elegância, que nós também falávamos que é a terceira coluna de Chopin, mas ao mesmo tempo com momentos de muito desespero, por ele entender que acabou, não tinha mais nada. Eu queria dizer que essa música chama-se música clássica, né? Que é a música atemporal, por isso que é um clássico, né? O que é um clássico num casamento? Tem uma noiva e tem um noivo. E o bolo da noiva é um clássico, né? Se vai num casamento que não tem o bolo da noiva, o que é um clássico no cinema, na sétima arte? Não são esses filmes que passam na Globo 3 horas da tarde, que a gente não sabe nem o nome, nem nada, eles não ficam. Agora, existem os clássicos, né? O Vento Levou, Poderoso Chefão, são recados atemporais. Essa música é chamada de clássica por isso, porque ela é atemporal. Ela não foi escrita para nós, nem para quem vai vir aqui daqui a 50, 100 anos, mas ela foi escrita para o homem. E é por isso que ela é chamada também de erudita. Ex rude, do latim, é uma música que quer te desembrutecer. Ela quer falar para a tua alma racional, ela quer falar para a pessoa humana. Hoje a gente vê que a indústria fonográfica está querendo falar para os instintos humanos, para glândulas, para hormônios. E é muito pobre ver isso, né? Porque, como eu comentava ontem, toda música tem que ter 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. A melodia é aquilo que a gente cantarola, né? Essa é a melodia que todos nós conhecemos. A harmonia é a sustentação para esses sons que nós chamamos de melodia. Por exemplo, se eu faço esse som, quer ver uma combinação agradável, harmônica? Concordam? Mas eu posso mudar.
para a mesma nota existem muitas combinações possíveis, harmônicas. E aí está o trabalho intelectual de Beethoven, de Chopin, de Liszt, de Tchaikovsky, de todos os grandes, Bach, Mozart. É um trabalho intelectual, compor isso para toda uma orquestra, pensando nos instrumentos, qual que é a nota que isso vai tocar, qual que é a nota. É um trabalho intelectual. E é por isso que alimenta a alma racional humana. Por quê? Porque nós temos inteligência. A gente é capaz de fazer uma tese de doutoramento, por exemplo. Uma vaca não faz isso, um gato, um cachorro, um camundongo, não tem inteligência. E quando é que nós nos humanizamos? Quando nós damos para nós aquilo que nos diferencia de todo o restante, que são elementos de inteligência e de vontade, de bem-querer, de amor. Um cavalo não se apaixona pela égua. O que nos caracteriza é ter a capacidade de pensar e a capacidade de querer. E essa música, ela é clássica e ela é atemporal precisamente por isso. E o terceiro elemento é o ritmo, que é a parte menos importante da música. A menos importante. O ritmo faz o corpo dançar. A harmonia, a melodia faz a alma dançar. E é normalmente isso que a gente vê na sociedade atual. Uma melodia pobre, uma harmonia que praticamente não existe, zero, e você só tem ritmo. Então você não está falando para a alma racional humana, você está falando para o corpo. Então se você está falando para o corpo, vamos falar explicitamente para o corpo. Então a gente precisa de umas performances, de preferência com shorts bem justinho para poder rebolar. E daí a gente vende. É que se não tem conteúdo, então a gente tem que encontrar alguma forma de vender. Então se não está falando para o homem, então vamos falar para as glândulas, que também vende. Porque o instinto também está dentro de nós. Nós somos animais. Mas nós somos animais racionais. Aí está a grande diferença. Eu lembro que muitas pessoas falam assim, essa música é uma música pobre, uma música fraca. Tudo bem, existem músicas que são boas e músicas que são fracas. Se acaso alguém prefere ouvir uma música que tem uma melodia fraca, uma harmonia fraca e um ritmo fraco, uma música fraca, good for you. Eu prefiro que tenha harmonia boa, melodia boa e ritmo bom. Mas o problema é que agora a gente já não está mais num problema de nível musical. O nosso problema não é mais musical, o nosso problema é moral. E agora, faz poucas semanas em São Paulo, colocaram um carro de som, um funk pancadão, uma menininha de 12 anos, vestida como tem que vestir para esse tipo de coisa, dançando, o dono do caminhão foi levado para a delegacia. A gente já não está mais nem no nível moral, a gente está no nível criminal. E chamam isso de música. Esquerdo número 2.
não sei. Eu fiquei aqui na fogueira exposto, sozinho, o tempo inteiro. Então eu não quero me queimar sozinho. Eu queria chamar 2 pessoas para virem aqui, para que a gente possa, a 6 mãos no piano, fazer um bombonzinho assim de saída. Eu queria chamar as vítimas, Andréia e Stephanie, por favor. Eu vou fazer o ritmo. Ai, meu Deus. Ó, tocar piano com ele é uma grande responsabilidade, né, amiga? Ui, a gente treme até. Ai, ó.
muito bom, maravilhoso como sempre. Muito obrigada por essa noite maravilhosa, essa noite inesquecível. Eu tenho certeza que marcou a alma de cada um de nós. Assim, mais uma noite aqui, muita emoção, muito Chopin. Oh, desculpa, Chopin. O meu lado francês falando mais alto. Eu errei de propósito, só para lembrar vocês que não é Chopin, é Chopin. Foi eu assim, de professora, né, claro. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, tá? E... Tudo bem. Até acostumar demora um pouquinho, mas a gente acostuma. Agradecer a presença de todos vocês. Peço que vocês sigam a nossa escola, Caixinha de Músicos. A gente faz o nosso trabalho com muito amor e carinho. A gente também se preocupa muito, né, Álvaro, com a música na vida das pessoas, na vida das crianças. Tanto nenenzinho, tanta mulher grávida aqui, que lindo isso de ver, né? E eu quero convidar a todos vocês para nosso coquetel ali atrás. Tá uma delícia. A gente pode conversar bastante com o nosso pianista, tomando um bom vinho, tomando um caldinho nesse friozinho, né? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos.